São 10 horas, 8 minutos agora, 10 e 8, a hora oficial. Nós estamos de volta aqui com o Manhã 97, levando a informação ao seu encontro, e neste momento estamos recebendo aqui a presença do responsável pelo cartório eleitoral da 83ª Zona Eleitoral de Santo Antônio, que abrange também os municípios de Pranchita, Piau de São Bento e Bela Vista Caroba, nosso amigo Jameson Soares, fazendo uma avaliação do pleito do último domingo, como a Justiça Eleitoral avalia o transcorrer das eleições do último domingo, não só no município de Santo Antônio, mas os demais municípios que integram a 83ª Zona Eleitoral. Jameson, bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Cleito, bom dia aos ouvintes da Rádio Bela. Qual é a avaliação que se pode fazer? A gente sabe que deu bastante correria, muito trabalho, né? Onerou aí um tempo considerável aí por parte da Justiça Eleitoral, do cartório, a juíza eleitoral, enfim, algumas situações adversas tiveram que ser averiguadas. Qual é a avaliação que se pode fazer? Sim, a avaliação deve ser considerada em vários pontos, Cleito, no sentido de temos que fazer a avaliação da questão da equipe de apoio ali, os mesários, a questão como foi a área policial, a questão dos locais, são vários pontos assim que a gente tem que avaliar numa eleição. Mas assim, avaliando num todo, foi muito positivo. A gente conseguiu transmitir os votos ali até 6 horas, mais ou menos, a gente já tinha transmitido. Até o TRE contabilizar, às vezes demora um pouquinho mais, mas assim, da nossa parte, a nossa logística, o funcionamento da entrega desses materiais, dessas urnas, das mídias de resultado onde constam os votos, ali o que a gente podia fazer que estava mais no nosso controle, a gente avaliou de uma maneira muito positiva. Certo. E no demais, os demais pontos que o senhor citou aí na avaliação, setor policial, enfim, denúncias, alguma coisa comprovada, qual é o resultado que hoje está em mãos com a Justiça? Isso. É importante destacar e separar alguns pontos, né? A Justiça Eleitoral, ela é uma justiça especializada, em que junto a gente tem a Justiça Militar e a Justiça do Trabalho com a Justiça Eleitoral. Então, e tem a Justiça Comum, que é a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Então, a Justiça Eleitoral apura ali as questões de crimes eleitorais, que são todos crimes federais. Esses crimes federais, então, a gente encaminha para Cascavel todas as ocorrências que aconteceram, porque a Delegacia de Polícia Federal de Cascavel, que é a competente aqui da nossa região, então, junto com quase 30 cidades, eles acompanham, e Santo Antônio, Pranchita, estão envolvidas. Então, agora, essa parte do dia, tudo que a polícia apurou nas apreensões, ela é encaminhada para Polícia Federal, para a Delegacia de Polícia Federal de Cascavel, por ser crime federal, e em que eles vão avaliar se tem indícios ali de autoria e materialidade, e posteriormente, aqueles casos que forem verificados ali, que é caso de incidência penal, assim, aí retorna para nós para fins de audiência, para fins de defesa. Então, nesse primeiro momento, que abriria talvez um inquérito policial, em que a autoridade federal faria a avaliação, se tem, porque não adianta ter uma denúncia, pegou, mas não ter ali provas, não ter algo mais concreto, porque senão vai demandar todo um trabalho da justiça, né? Para no fim a pessoa ser absolvida por falta de provas. E é o que a gente vê que acontece bastante. Então, nessa parte eu não consigo te contabilizar assim um número exato. Sei que teve bastante denúncia, teve bastante que a gente conseguiu encaminhar para Cascavel ali, e outra parte, são outros agentes envolvidos, né, que é, como eu falei, a Delegacia de Polícia Federal. Então, a Justiça Eleitoral, ela não tem como apurar e já julgar a pessoa, assim, né? Tem uma série de passos que tem que ser seguido ali. Então, para eu ter uma noção de quantos deu certo de crimes, outros não, aí teria que ver daqui uns 3 a 6 meses que vai começar a chegar. Até porque a delegacia também deve estar com muito da região inteira.
Então, eles vão avaliando e vão mandando assim. Daí, quando chega aqui, aí sim a juíza abre prazo para o promotor primeiro ver se tem ali realmente os indícios suficientes. Aí o promotor oferece a denúncia. Oferecendo a denúncia, aí a juíza marca audiência, abre prazo para defesa e marca audiência. Então, assim, ainda é muito cedo, em que pese a justiça eleitoral ser uma justiça bem rápida para esses julgamentos, né? Uma justiça especializada, mas ainda assim é muito cedo para a gente dar um número exato. Mas que foram recebidas bastante denúncia, infelizmente aconteceu. Essas denúncias estão relacionadas à compra de votos? Quais são os principais motivos dessas denúncias encaminhadas à Justiça Eleitoral? É importante salientar que eu não vejo todas. A gente divide ali, cada um vê um pouco. Então, meu colega vê um pouco, alguns a polícia já manda direto, nem passa para nós. Sim. Então, assim, dos que eu tenho, a grande maioria é de arregimentação de eleitor e compra de votos. O que é arregimentação? Na legislação, em época de eleição, não pode haver aglomeração de eleitores. Então, a gente observou muito isso. Acontece que, como às vezes tem muita, a polícia não dá conta também ali, ou a polícia vai, aí separa aquilo ali, daqui 10 minutos está de novo. Uhum. Então, assim, mas é bom que esclareça a população que não, pela legislação não é possível você votar e ficar na porta do colégio ali conversando ou abordando outros eleitores, já presume crime. Então, às vezes, a pessoa está cometendo algo e nem sabe. Entrega de santinhos ali no dia, boca de urna também, teve alguns casos. No caso, então, o que a gente mais recebeu mesmo de denúncia foi de compra de voto e a regimentação de eleitores ali, pelo menos os que eu recebi. Certo. Mas então isso significa, hipoteticamente falando, alguns candidatos que foram eleitos já vão, de repente, estar ocupando o cargo e podem ter consequências baseado na definição da Justiça Eleitoral aos quais eles estão enquadrados aí no crime eleitoral, Jameson. Isso. Antes disso, a gente também tem a questão de prestação de contas, em que a gente avalia o valor recebido pelo candidato, tanto de doação quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, e como foi gasto esse dinheiro, né, se não teve nada de origem vedada. Então, existe algo mais técnico quanto aos valores, antes do candidato de ser diplomado, que a princípio a nossa juíza marcou para o dia 19 de dezembro a diplomação, em que é entregue a certificação de que a pessoa foi eleita. Até lá, a gente ainda tem alguns prazos a cumprir, a gente ainda não acabou o nosso trabalho ali de eleição, acabou essa parte mais administrativa, mas ainda tem os processos, tem alguns casos que o promotor pode ainda entrar com alguma ação. Então, eu não posso te falar exatamente quantas ações ou a gravidade dessas ações, mas eu sei que no decorrer dos meses existirão algumas, e que algumas são penalizadas com multa e algumas pode ser cassação do registro, diploma, pode acontecer. Mas, assim, eu não quero dar um alarde, né? Sim. Eu quero, assim, criar uma falsa expectativa, né? Não, ainda é muito cedo. Com o promotor, depois com as provas que ele tiver, se ele entrar com alguma ação, então ainda tem vários sis. Mas existe em todas as eleições, sempre existe. Se a pessoa fez alguma coisa errada e tem provas daquilo, ela com certeza responde. Entre os 4 municípios que integram a 83ª Zona Eleitoral, se tem já conhecimento e foi apurado esse dado de qual o município onde a Justiça Eleitoral recebeu o maior número de denúncias? Ou não foi especificado esse dado? Não, eu tenho a impressão, mas assim, a apuração concreta, matemática, eu não tenho. A impressão minha é que nessa parte
de polícia, assim, que envolveu denúncias, foi mais Pranchita. Em Santo Antônio teve uma outra coisa, Pinhal também, Bela Vista não chegou nada, não lembro de ter visto nada de Bela Vista. Até porque lá, candidatura única para prefeito, né? Apenas a disputa para vereador. Isso, e vereador eu acho que tinha 30 candidatos também, 9 vagas. Então, assim, chegou assim, a impressão, não tem um número matemático, às vezes a gente pode estar se equivocando, mas a impressão no dia, que pelo menos para mim chegava mais, era alguma reclamação, alguma denúncia mais de Pranchita. Certo. Então, passado agora esse período do voto, enfim, quem deixou de votar, quem não compareceu, até gostaria que você falasse antes disso também sobre a questão dos votos válidos, as abstenções, se ficamos dentro daquela expectativa que normalmente a própria Justiça Eleitoral já trabalha em base de algum percentual. Como é que ficou aí na 83ª zona e de repente especificar por município, Jameson? Sim, eu tenho uma colinha aqui porque eu não consigo decorar muitos números aqui, mas eu tenho o resultado da zona eleitoral aqui, não é... Eu trouxe, na verdade, de Santo Antônio, não trouxe da zona eleitoral, né? Sim. Então, assim, de Santo Antônio, a gente teve uma abstenção de 16,96%. E um comparecimento de 83,04%. Isso significa que, de números exatos que não compareceram às urnas aqui em Santo Antônio, foram 2.613 pessoas que não compareceram para a eleição em Santo Antônio, né? 16,96%. Ao meu ver, está um pouco alto, porque, no caso, para prefeitos e vereadores, assim, geralmente o pessoal frequenta mais, né? O pessoal vai mais, a cidade é pequena, e tem ali a questão do transporte, que a gente tentou fazer um trabalho no transporte do pessoal para evitar até crime eleitoral de transporte de eleitores. Então, assim, eu achei, né, mas essa é a minha perspectiva, que eu criei que teria uns 10, 12% de abstenção, mas teve 16,96, 2.613 votos. Certo. De abstenção. Os números válidos, votos válidos, giram em torno de 12.700 e alguma 94, coisa. de comparecimento 7.944. Dentre esses que compareceram, aí tem ainda uma outra divisão, que, vamos lá, para prefeito, tivemos votos nulos, 3,52%, e votos brancos, 3,68%. O que significa, brancos e nulos, eles não contam, né? Para fins de apuração, eles não contam. Então, daria 450 votos nulos e 471 votos brancos no total. Então, daria 921 votos, ou branco ou nulo. Certo, que se somam aos... Ele não vai para nenhuma soma. Certo. Ele fica neutro, né? Isso. Os votos dados a candidatos, então fica 11.873. Certo, entendi. E essas pessoas, esses 2.000 e tantos eleitores que se absteram de votar, como é que fica a situação deles agora perante a Justiça Eleitoral? É individual a situação de cada eleitor, porque ele soma as outras eleições. Então, assim, pela legislação, se a pessoa ficar 3 vezes seguidas sem votar, e segundo turno conta como uma eleição, ou 5 vezes alternadas sem votar ou justificar, o título dele é cancelado. Então, assim, para essas pessoas que estão nos ouvindo, que não conseguiram votar, a nossa recomendação é que faça a sua justificativa eleitoral. Tem o sistema pela internet Justificae, até 30 dias após a eleição pela internet. No dia da eleição, ele poderia ter feito, né? Agora é pelo sistema, pelo Justificae, até 30 dias fazer isso, ou então, decorrido esse prazo, pagar a multa de ausência às urnas, que é no valor de R$ 3,51 por turno, né? No caso, aqui vai ser uma multa de R$ 3,51, só para ele não ter o título dele cancelado, porque eu não sei o histórico dele, mas às vezes ele não votou na eleição passada, primeiro e segundo turno, e não votou agora, então no começo do ano a gente vai ter que cancelar o título dele. Então a gente orienta, né, e até quem conhece alguém ali, às vezes não está ouvindo, e familiares ali, fala, pessoal, vamos regularizar ali quem não votou,
para não ter nenhuma dor de cabeça no futuro. Até porque é uma série de empecilhos que causa ao cidadão quando ele tem o título cancelado, né, James? Sim, a votação, além de um direito, é um dever. Então, no caso, se tudo que for envolver alguma ação governamental ali, algo assim, já vai ter algum impedimento. Então, uma matrícula numa escola, faculdade, assumir algum concurso, receber, às vezes, algum benefício ali, auxílio, salário família, Bolsa Família, essas coisas, tudo a pessoa tem que estar kit com a aposentadoria, tudo a pessoa tem que estar kit com a justiça eleitoral. Também viagens para o exterior ali, que depende de passaporte. Então, e às vezes a pessoa só vai perceber isso quando é tarde demais. Então, não, é bem rápido, pode ser feito pela internet, a multa é um valor bem simbólico, então a Justiça Eleitoral não quer impedir ninguém de exercer seu direito, mas a pessoa também precisa cumprir com o seu dever, né? Já que não pôde votar, então que ela ou pague a multa ou faça a justificativa dela pela internet. Na sequência do trabalho, então, da Justiça Eleitoral agora, se aguarda estas situações aí que estão sendo averiguadas, né, Jameson, e já se trabalha a questão aí da diplomação e que garante logo mais, a partir de 1º de janeiro, a posse dos eleitos, é isso? Sim, nós, desde 15 de agosto, a gente trabalha ininterruptamente, né, sábados, domingos, feriados, e a gente vai continuar trabalhando todos os dias até a diplomação, que a princípio está no dia 19 de dezembro. Então, e por quê? Porque eu trabalho, uma fase da eleição acabou no dia 6, que é a apuração, mas ainda tem a diplomação, e para isso a gente tem que avaliar todas as contas, todos os candidatos, deu mais de 200 candidatos ao todo nas 4 cidades. Então, cada candidato, mesmo aquele que desistiu de concorrer, ele tem que prestar contas do período que ele estava com o nome vigente ali para concorrer, e nisso a gente é um trabalho quase de contador. Então a gente tem auxílio, lógico, dos sistemas da Receita, tem auxílio dos nossos sistemas ali, mas mesmo assim a parte nossa, técnica, ali é bem dificultosa, exige muita concentração nesse período. Aí depois a gente manda para o Ministério Público as nossas impressões ali, o Ministério Público vê se faltou alguma coisa, se não, ele pede para aprovação ou desaprovação das contas, e aí no fim vai para a juíza eleitoral que ela avalia todo esse contexto, se aprova ou desaprova, ou aprova com ressalvas, ou se aprova com multa. Então existe ainda muito trabalho da nossa parte, ainda algumas questões administrativas também dessas justificativas nos sistemas ali, tanto a organização do cartório, tem ainda alguns trabalhos administrativos, a gente tem que fazer uma avaliação dos mesários, tem que apurar o mesário faltoso para aplicar multa, intimar os mesários que faltaram no prazo de 5 dias para justificar a ausência. Aí, se a juíza acolher a ausência, acolher a justificativa, não gera multa, se não gera multa. Existiram multas também que agora vão ser cobradas durante a campanha, que foram aplicadas várias multas, então tem essa cobrança, e se não pagar a dívida ativa. Então tem uma série ainda para nós, assim, 70% do trabalho foi, mas ainda tem bastante trabalho até o dia 19 de dezembro, a gente está no dia 10/10, então ainda tem algumas questões para resolver. Com relação às urnas eletrônicas, me parece que poucas delas deram problema, foram substituídas e não teve nenhum transtorno maior com relação a isso, Jameson? Isso. As urnas, no caso, a gente teve 87 urnas operando e 2 a gente teve que trocar. Uma em Bela Vista da Caroba e uma aqui em Santo Antônio, se não me engano, foi no Pedro dos Santos ali que a gente trocou. A gente verificou que ambas, o erro foi o mesmo. E o tribunal tem um catálogo de erros lá para tentar evitar para os próximos, né? Foi a primeira vez dessa urna, modelo 2022. Em 2022 não deu tempo delas operarem, né, na eleição. Foi a de 2020, trabalhou em 2022, 2022 agora em 2024. Então, alguns erros às vezes pode acontecer. O que a gente verificou foi na hora de iniciar a votação, tem que cadastrar o mesário, e alguns
pularam ou fizeram um procedimento que a urna não entendeu e por questão de segurança ela travou. Então ali, digitei errado o meu título, apertei 2 vezes corrige, por exemplo, aí caiu numa outra tela, eu fui lá, desliguei a urna, liguei de novo, depois ela travou. Então foi até uma questão de segurança, mas que não teve jeito, a gente teve que trocar. Então ambas foram no início da votação. Então começou um pouco atrasado nessas sessões por conta que tivemos que fazer troca. E a gente tenta um monte de procedimento antes de fazer a troca. A troca é o último procedimento. Sim. Mas, pelo que até então foi me relatado, os mesários gostaram da urna, ela é mais rápida, as digitais passam mais fácil, assim, por enquanto, os poucos que eu conversei, ainda não deu tempo de conversar mais com os mesários, mas a urna, por eles ali até então, tive retornos positivos. A questão da biometria já é 100% na 83ª zona ou alguns eleitores ainda não estão cadastrados nesse sistema? A gente ainda tem alguns eleitores não cadastrados. Tem 2 situações. Da biometria em ano de pandemia ali, esses eleitores, nessa eleição já ia ser cobrado, no caso a biometria, senão cancelava o título, mas teria que ter feito um pedido antes e tudo mais. Então, a gente ainda votou com eleitores sem biometria do período da pandemia. Os eleitores que não fizeram biometria em 2017 para trás, então teve muitos eleitores, eu recebi a foto lá, esse título aqui não estava votando por quê? Olhava o título, data de emissão do título 2015, 2016, 2012. Então, ou seja, a pessoa não fez a biometria em 2017. Aquele eleitor que fez o título em 2020, 2021 para frente ali, eles conseguiram votar, mesmo sem biometria. Já aqueles que não fizeram biometria já há mais tempo, aí não conseguiram votar. A gente tem quase 1.000 eleitores ali sem biometria, 800 e alguma coisa, 890, não lembro exatamente. Mas a gente tem uma boa quantia de eleitores que para a próxima eleição tem aí 2 anos, que não posso afirmar 100%, com certeza, mas muito provavelmente na próxima eleição aí não vão ser permitidos de votar se não fizer a biometria. Mas ainda a gente tem 2 anos até a próxima eleição para regularizar a situação desse. Qualquer coisa eu peço ajuda também para a Rádio Bela, para a gente divulgar quando a gente voltar ali a fazer essa biometria um pouco mais centrada nesses eleitores da pandemia. Certo. Jameson, obrigado. Algo mais, alguma orientação a mais que você gostaria de deixar aí para a nossa audiência? Fica à vontade. Sim, assim, Cleito, a gente sempre tenta melhorar a cada eleição. A gente recebeu urnas novas, a gente criou alguns locais de votação, a gente mudou alguns locais de votação, a gente fez 14 turmas de treinamento para o mesário estar bem preparado lá no dia. Teve colegas de outras cidades aí que fizeram 3 turmas de treinamento, ou seja, só para presidente e tudo mais. A gente expandiu isso. Então, o que eu quero deixar de recado para a população é que a Justiça Eleitoral está melhorando, já é referência. Mesmo assim, a gente não se acomoda, a gente sempre tenta melhorar. A gente conta com o apoio também da população no sentido de se inscrever talvez para mesário, para as próximas eleições, para acompanhar mais de perto, para ser um pouco mais crítico também em eventual denúncia ali quanto à urna. A gente recebeu algumas coisas assim, a foto do meu candidato não aparece. A gente consulta todos os dias ali, a gente verificou todas as urnas. É a mesma coisa que você está assistindo um jogo na TV da Seleção Brasileira e na minha TV não aparece o Neymar fazendo gol e na outra aparece. Tipo, impossível, não tem como. A gente confere todas as urnas, todas as fotos dos candidatos. Não são tantos candidatos assim, dá pra gente conferir um a um. Para a eleição federal é um pouco mais difícil, tanto é Curitiba que faz esse serviço, mas da nossa eleição eu que faço. E eu confiro todas as fotos. Algumas fotos a gente olha, esse candidato aqui poderia ter colocado uma foto com uma qualidade um pouco melhor e tal. Sim. Mas aí é do candidato. A gente abriu o espaço, a gente depende intimou. da Justiça Eleitoral, né? Mas assim, a foto tá lá. Então, assim, eu recebi alguns questionamentos. E no caso, assim, eu não posso ir lá, porque senão violaria o sigilo do voto. Mas assim, é algo ali que aos poucos também a população vai melhorando, no sentido crítico dela. Ficou muito ainda, vi no WhatsApp alguma coisa e tudo, mas assim, aqui em Santo Antônio a gente vê todas as urnas, todas as fotos, todos os candidatos, nome, liga para candidato e fala, teu nome ali é esse aqui mesmo.
alguma letrinha ali que a gente vê que está errado uma escrita. Então, assim, que às vezes a palavra é com E, colocaram com I, não sei quem cadastrou deles lá. Então, ou no RG tá um nome ali, tá faltando um D alguma coisa, o outro tá sem esse D. Então, tudo isso a gente se atém para não ter nenhum prejuízo no dia do candidato ir lá. Não, mas esse não era meu nome na urna, esse não era meu número. Já, se pesquisar no YouTube aí tem casos até de pessoas que descobriram que o número estava errado no dia da eleição, candidatos no caso. Fizeram a campanha toda com o número Exato. errado. Acontece, tem isso, e então aqui a gente é bem zeloso nessa parte, sabe? A parte a gente cuida muito, até porque não temos assim, temos bastante candidatos, mas assim é uma quantidade que a gente consegue dar uma atenção um a um em todos os passos ali. Então assim, fica no caso essa justificativa para o pessoal, fica também que a gente está melhorando aos poucos para as próximas eleições. A gente pretende também conversar com as autoridades, tanto que foram eleitos, quanto o Ministério Público, com a juíza, para fins de melhorar as sessões eleitorais, algumas ali, questão de acessibilidade, outras questões de internet, alguns locais não têm internet. Então, para ter uma fácil comunicação com a gente aqui, caso de algum problema acontecer na urna, ou na fila, ou alguma briga, alguma coisa, a gente conseguir resolver prontamente. Então, não é um sistema acabado e perfeito, mas que a gente está sempre tentando melhorar. Inclusive, no interior, teve o apoio aí da empresa TTI, né, que disponibilizou o sinal em alguns locais onde havia essa deficiência, né? Isso, alguns locais no interior, realmente, a gente não tinha esse contato tão imediato porque a 4G não funcionava, ou às vezes o eleitor ali estava sem crédito, enfim, e aí tinha que pedir para um vizinho mais próximo ali, era 200, 300 metros ou mais. Então, a gente conseguiu de 6 locais que estava sem internet aqui em Santo Antônio, em Pinhal tinha alguns, mas a gente não conseguiu também dar esse apoio, lá na cabeceira do Pinhal, que estava sem internet lá. Mas aqui a gente conseguiu com o apoio ali da TTInet, que nos ajudou, não cobrou nada. Foi feito muito rápido, assim, uma semana antes os mesários começaram, mas lá não tem internet, lá não tem internet. Eu lembrava que alguns locais não tinha, mas eu não sabia exatamente quais. E aí eu conversei lá com a TTInet e eles se disponibilizaram, desses 6 locais, eles tinham como colocar em 5. Acho que faltou São Pedro do Florido ou Alto Florido, que ficou sem, mas aí eles conseguiram mesmo assim conversar comigo de alguma maneira. Mas fica também aqui meu agradecimento. Obrigado pela oportunidade de repassar isso, Cleito. Obrigado, Jameson, e até uma outra oportunidade. Obrigado, Cleito. Até mais. Tchau, tchau, ouvintes. 10 horas com 35 minutos agora, nós vamos a um intervalo.